Então, mais uma vez, boa noite para todos. Para quem tiver chegado aí agora, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lendo do capítulo 25, Buscai e achareis, os itens 6, 7 e 8, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. E agora vem, então, o comentário de Kardec. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo e, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material,
inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, uma lição muito bonita, muito útil e muito atual para todos nós nesses momentos de crise, de dificuldade, que nós continuemos nos esforçando, trabalhando, fazendo a nossa parte, mas mantendo a nossa fé na providência. Então vamos retomar o texto agora, parando e fazendo os comentários que nos parecerem pertinentes. Então, o título: Observai os pássaros do céu. Então, a passagem evangélica começa: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Ação importante para nós, nos lembrando de que a matéria é perecível, mas só o que é do espírito é permanente. Então, que espécie de tesouros nós podemos conquistar e carregar conosco para sempre? Que tesouros não são suscetíveis de nos serem roubados ou subtraídos de uma forma qualquer? São os tesouros da alma, os tesouros do espírito, o bem que nós fazemos, o amor que nós distribuímos, a caridade com que nós
o sofrimento dos nossos irmãos. Isso é um tesouro que a gente carrega para sempre. Os nossos laços de amizade. E ele diz: onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Isso nos lembra da situação triste dos espíritos que vivem de tal modo aferrados à matéria, que mesmo após o desencarne continuam presos aqui ao que foram as suas posses, né? Aos seus vícios, e não conseguem, então, realizar em si o plano de Deus para todos nós. Ainda não conquistaram a si próprios, escravos que se mantêm da matéria. Nosso coração representa aquilo que nós somos, né? Aquilo que nós almejamos mais profundamente. Então, temos que ser inteligentes na escolha do tesouro que nós elegeremos, porque, como diz aqui Jesus na passagem, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, eu sempre fui particularmente sensível a esse sofrimento pelo qual eu não passei ainda, espero que não precise passar, né? Que é o daquele pai de família que se vê impossibilitado de garantir o sustento da sua família por falta de um emprego. E nós sabemos que, na situação que nós estamos vivendo, esse é um problema que foi agravado. Então, que durante o estudo dessa lição de hoje também, nós possamos mentalizar, né, todos os homens e mulheres, pais e mães de família, né, que estão passando por essa provação, né, de se verem privados aí de conseguir o seu sustento, mas sempre há uma saída, né? Ou eles vão encontrar auxílio em algum parente próximo que vai dar ali um amparo, vão encontrar uma outra maneira de garantir esse sustento, né? Mas é muito importante que, nesses momentos, nós preservemos a nossa serenidade, a nossa fé em Deus, que sabe das nossas necessidades e que sempre, apesar de permitir que um sofrimento faça parte da nossa vida, sempre nos dá as ferramentas para nós lidarmos com essas dificuldades. Eu me lembro que há pouco tempo eu estava contando uma história, eu não vou lembrar dos detalhes exatamente. Estávamos falando sobre a caridade, acho que no culto aqui em casa com as crianças. E aí, era o óbolo da viúva, exatamente, comentando o óbolo da viúva. E aí eu disse que o Bezerra ele tinha ajudado muita gente, né? Muitas vezes ajuda material, dava o dinheiro para o remédio, não cobrava a consulta, ainda dava o dinheiro para o remédio, para algum alimento. Mas uma vez ele foi procurado depois de uma reunião na Federação Espírita Brasileira. Um homem o estava esperando, acho que na escadaria, e ele saiu da reunião e esse homem o abordou dizendo que era um pai de família e estava sem emprego, não tinha comida para dar para os filhos. E o Bezerra parece que, se não me falha a memória, ele teria vasculhado ali, né, os seus bolsos e tal, e não encontrou nada para dar para aquele homem, e aí deu um abraço nele, né, e disse que oraria por ele para que ele conseguisse
sair dessa situação, mas que ele, infelizmente, não tinha nada ali para oferecer. Parece que pouco tempo depois esse homem o procura de novo na federação, dizendo que no dia seguinte ele conseguiu um emprego. Ele saiu de casa de manhã e conseguiu um emprego e estava conseguindo sustentar a sua família. E ele atribuía isso de algum modo aquele desejo que ele percebeu no Bezerra sincero de ajudá-lo. Então, o Bezerra é um exemplo, né, de um homem que compreendeu esse ensino do... Ele não cruzou os braços, achando que Deus iria resolver os seus problemas materiais, mas também não se furtou a ajudar todos aqueles que apareciam à sua frente, com a desculpa de que não, mas não posso dar porque vai faltar para mim, vai faltar para minha família. Então ele estava sempre fazendo todo o bem que podia, e nós vimos, conhecemos várias histórias que mostram que ele não ficou desamparado. Então, é muito conhecida também a história que ele sai de casa e a esposa dizendo para ele, olha, não tem mais comida nenhuma aqui em casa para fazer. Ele disse, olha, a única coisa que eu posso fazer é ir trabalhar. E aí foi trabalhar, e quando voltou, na hora do almoço, a esposa estava até meio agastada. Não, mas também não precisava tanto mantimento. Eu, mas do que você está falando? E aí entregaram uma carroça de mantimento na casa dele e ele não tinha comprado. Mas eu entendo que não é uma coisa que a gente vai esperar que aconteça com a gente, mas eu acho que a lição que fica é que Deus, ele quer o bem de todos os seus filhos, né? E quando ele vê um de nós ajudando os outros, então é esse que ele vai ajudar mais. Porque ele sabe que ajudando esse, mais gente vai receber ajuda, né? Então, mas o que eu acho que é bacana é que dificuldades, nem os apertos pelos quais ele passou, desestimularam o Bezerra de fazer o bem que ele podia, né? A gente sabe que o Chico também lutou a vida toda com muita dificuldade, com muita restrição material. Inclusive, num período, ele fala isso no Pinga Fogo, né? Houve um período da vida deles, a família enorme, um monte de criança. Parece que só ele e o pai trabalhavam, uma coisa assim. Eram dois só que trabalhavam e um monte de gente dependendo daquele salário. E ele disse que o dinheiro deles só dava para pagar o remédio do pai. Então, isso que ficou assim um ano comprando fiado na venda, assim, comida para dar para os irmãos, porque o salário juntava, era o dinheiro do remédio do pai e acabava tudo. E, no entanto, é um homem que a gente sabe que nunca se negou a estender uma mão, né, de levar uma ajuda. Então, eu acho que é uma lição difícil, assim, mas a gente tem que alimentar no nosso coração essa confiança em Deus. Mas se a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, se a gente está fazendo o que é certo, nós estamos fazendo o que é correto, nós não vamos passar por nenhum sofrimento que não seja necessário para nós, para o nosso crescimento. É diferente da pessoa imprudente, né? Então, agora eu vou pegar meu salário e vou começar a apostar aí o meu salário. Eu estou sendo imprudente. Então, o sofrimento que decorrer disso não era necessário, mas eu acabei cavando isso com a minha irresponsabilidade, com a minha imprudência. Agora, se eu trabalho, me esforço, faço o que é necessário, ajudo as pessoas quando tenho possibilidade, eu não posso me colocar de maneira temerosa diante da vida, como se eu não soubesse que nós não estamos aqui por acaso, não estamos abandonados aqui na Terra, nós estamos todos sob as vistas do Pai, que se interessa imensamente por cada um de nós. Cada um de nós. Todos somos sempre amparados. E o amor de Deus, que envolve todo o universo, que nos sustenta, que nos alimenta, impulsiona também espíritos a cuidarem de nós. Então, nós temos aqui nesse planeta Terra um governador
que também nos ama e se interessa por nós, que é Jesus, e uma série de espíritos elevados que trabalham junto ao Cristo pela nossa elevação, pela nossa felicidade. Então, é muito importante que nós tenhamos disposição, energia, forças para trabalhar, para lutar pelo nosso sustento, sustento da nossa família, mas que, acima de tudo, depositemos fé em Deus, de que os problemas dessa ordem, com o nosso esforço, vão se resolvendo na medida das nossas necessidades. Mas nós não estamos aqui na Terra para isso. A gente não nasce só para sustentar um corpo, para sustentar uma família. Estar encarnado nos oferece oportunidade de experiências que devem ser aproveitadas no sentido do nosso crescimento espiritual. E é esse que deve ser o foco maior. Então, me parece, quando Cristo dá essa lição, como muito bem o Kardec explicou depois, né, não é uma ode à preguiça. Não é, vamos não fazer nada, então, que Deus vai cuidar da gente, vai vestir a gente, vai nos alimentar. Não é isso, de forma alguma. Não é? Nós estamos aqui na Terra, nós recebemos um corpo, né, como um presente para vivermos essas experiências aqui, importantes para nós. Temos a possibilidade de constituirmos família, de recebermos filhos, assumimos compromissos com a nossa família, assumimos compromissos com as pessoas que nos contratam, né, que nos dão um trabalho, contando com a nossa dedicação, com o nosso empenho, para realizarmos o serviço pelo qual nós recebemos. E é muito importante que nós venhamos a nos desincumbir desses compromissos de maneira correta, elevada. No entanto, nós temos que nos lembrar da nossa realidade de espíritos imortais. A matéria serve o espírito e não o contrário. Então, nós não nascemos para comer e beber e para nos vestirmos. Nós nascemos para desenvolver aquilo que está dentro de nós, as nossas potencialidades, as nossas virtudes latentes. E esse contato com a matéria é fundamental para isso. Então, Jesus continua essa belíssima lição dizendo: observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Porque é isso, meus irmãos, é pequena ainda a nossa fé. Não é? Então, como nós nos abalamos, né? Como nós nos deixamos influenciamos por essa situação toda e ficamos angustiados às vezes, ficamos pesarosos em demasia, e às vezes até nos entregamos a lamentações, mas tudo isso deve soar desagradavelmente como uma certa ingratidão nossa aos ouvidos de Deus. Porque quando nós nos colocamos a nos lamuriar dessa situação toda e ficamos desanimados, né, e ficamos angustiados com como é que eu vou fazer para me sustentar, para sustentar a minha família, isso tudo nós não devemos descuidar e nem negligenciar, mas não precisamos abrir mão da nossa esperança, da nossa fé, daquela mesma serenidade que tanto surpreendeu Paulo de Tarso quando travou contato com os primeiros cristãos, que eram homens muito simples, homens pobres, trabalhadores, que
não bastassem as lutas materiais, foram os primeiros que abraçaram a mensagem do Cristo e pagaram um preço caro por isso. Eram perseguidos, eram torturados, eram mortos, perdiam entes queridos, familiares, amigos do coração, e, no entanto, mantiveram-se de cabeça erguida, confiantes nas promessas do Cristo, confiantes na existência de um Pai amoroso que olhava por eles e que certamente estava garantindo um futuro bom para esses servos fiéis que sabem manter-se serenos porque confiam, porque têm segurança no amor do Pai e nas promessas do Cristo. Então Jesus continua: não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Eu estou vendo aqui a Simone do meu lado e ela está terminando de ler, não sei por que vez aí, o Paulo Estevão. Eu queria muito que ela me ajudasse a lembrar daquela passagem em que Paulo está com Barnabé, não sei se era exatamente um deserto, mas assim, né, numa região mais ou menos inóspita, assim, viajando a pé, com praticamente nada de provimentos, e aí eles estão sentados à noite, imagino que, né, deve ter feito uma pequena fogueira ali para se aquecer à noite, sentados ali conversando, planos, né, da viagem, e o que eles objetivam com essas viagens, que nós sabemos que era para disseminar a palavra do Cristo. E eles não sabiam que estavam sendo ouvidos por ladrões. E esses ladrões ouvem o Paulo falando num tesouro. Então, esses ladrões os abordam e levam as anotações, se não me engano, as anotações de Mateus, do Evangelho, achando que fosse um mapa do tesouro, né? É verdade, não deixa de ser um mapa do tesouro, mas um tesouro muito diferente do que eles imaginavam, né? E aí o Barnabé fica meio chateado com aquilo, fica meio triste, assim, né? Poxa, levaram, né? Já não tinham quase nada, não leva bolsa com roupa, não leva um monte de comida, não leva nada de valor, aí leva aquele pergaminho ali né, com o sentido da vida deles naquilo ali, o ladrão ainda vai e leva aquilo ali. Mas aí o Paulo, não fica, não, vai ser muito útil para eles, a gente tem uma outra cópia aqui, então deixa que eles façam bom uso, né? Quem sabe eles não abrem, começam ali e se convertem também aos ensinos do Cristo. Então, nem numa situação dessa o sujeito se desanima, né? Impressionante. E às vezes a gente passa por provas muito menores, né? Ele que tinha uma vida material promissora, né, perde tudo, é abandonado por todas as pessoas que constituíam a sua relação mais próxima, amigos mais próximos, familiares, perde tudo. E aí vai se encontrar com aqueles que eram alvo da sua perseguição, né? Então não era só um outro grupo, não mudou só de grupo social, não. Ele foi ficar no meio daquele pessoal que antes ele perseguia. Que situação desconfortável. E, no entanto, a gente vê ali a firmeza, né? Não se deixava abater, né? Então enfrentou os maiores problemas, mas sempre confiante no sucesso dos seus planos, porque os seus planos refletiam a vontade de Deus. Ele dedicou a sua vida a cumprir a vontade de Deus.
E Deus quer que a vontade dele se cumpra. Então, esse é o projeto fadado a dar certo. É dedicar a sua vida a cumprir a vontade de Deus. Que essa é a vontade que vai prevalecer. Com certeza. Então, nós podemos ter vontades diferentes e fazermos essa vontade prevalecer durante um tempo, mas certamente será por pouco tempo. A vontade que vai prevalecer para sempre é a de Deus. Então, a coisa mais feliz que pode acontecer com a gente é quando a gente consegue fazer a nossa vontade coincidir com a vontade de Deus. Porque Deus quer o melhor para a gente. Então, a melhor maneira de nós trabalharmos pela nossa felicidade é saber a vontade de Deus para nós. O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Porque no fundo, lá no nosso íntimo é também o que a gente quer. Porque essa vontade está inscrita em nós, na nossa essência. Como Deus nos dá liberdade, nós muitas vezes criamos para nós hábitos ruins que acabam nos atraindo para pensamentos, para atitudes, para comportamentos que não são saudáveis para nós, mas que exercem uma atração, exercem um fascínio, mas que fazem mal para nós. Isso não está no nosso íntimo. Isso não integra a nossa natureza, a nossa essência. Isso é uma espécie de cobertura que nós criamos para nós. Mas assim como nós nos cobrimos desses vícios, dessas imperfeições, nós podemos nos livrar deles, nos reconectando com a nossa essência, que é divina. Na nossa essência não existe mágoa, na nossa essência não existe raiva, não existe ódio, não existe ciúme, não existe inveja. O que integra a nossa essência é o amor, é a paciência, é a compaixão, é a solidariedade, a fé, a esperança. Essas são as virtudes que Deus depositou em nós quando nos criou. Isso integra a nossa essência. E é essa essência que nós precisamos ativar nesses momentos difíceis pelos quais a humanidade está passando. Então, as nossas lamentações, o nosso desânimo, o nosso derrotismo não vai fazer bem nem para nós, nem para ninguém. A situação exige uma tomada de decisão, uma postura, atitude, mas exige também confiança, serenidade. Então, eu estou falando com vocês aqui, poucos minutos depois de ler notícias difíceis sobre um amigo internado em estado grave já há algumas semanas. Mas o que eu posso fazer? Orar, manter o meu pensamento elevado, acreditar que Deus sabe por que nós passamos pelo que passamos. Deus conhece as nossas necessidades e só nos permite passar por aquilo de que precisamos para o nosso crescimento. Então, eu tenho orado sempre por esse amigo, pedindo que ele fique bom, assim como todos os meus colegas, todos os meus amigos do grupo que estudamos juntos. É o nosso desejo. Mas, acima de tudo, que se faça o desejo do Pai. Porque eu me lembro de uma história que falava de uma moça que estava doente, que procura o Chico, e ele diz lá um tempo que ia levar para ela ficar curada. E ela desencarna. E as pessoas não entendem, mas falou que ela ia ficar boa, e ela desencarnou. Mas aí depois ela reencarna. E quando foram ver o tempo, era exatamente aquele tempo. Quer dizer, a gente fica olhando aqui para o corpo como se a pessoa fosse o corpo. A pessoa é um espírito. O que morre é só o corpo.
E a gente já cansou de morrer, vai morrer de novo, e vai nascer de novo, e morrer de novo. Então a gente está aqui agora. E eu sou apegado às pessoas. Eu quero que esse meu amigo viva, eu quero encontrar ele de novo, dar um abraço nele. Mas aí eu paro, eu saio um pouquinho aqui desse terra a terra, lembro das coisas que o Espiritismo me ensinou. O Espiritismo me ensinou que esse meu amigo, ele não é um corpo que está deitado lá numa cama de hospital, ele é um espírito. E se eu não puder abraçá-lo mais uma vez nessa vida, certamente poderei fazer no plano espiritual, porque para lá eu vou também, mais cedo ou mais tarde, ou numa nova vida, porque nós somos imortais. Então que eu vou continuar rezando para ele ficar bom. Mas acima de tudo, eu mantenho a minha fé em Deus. Se Deus entender que é para ele ficar bom, vou ficar feliz. Mas se não for, que meu coração não emita nenhum sentimento de, de revolta, de inconformidade, que eu consiga me manter resignado diante dos desígnios de Deus, da vontade de Deus. É disso que nós precisamos nos convencer, porque não adianta brigar com isso. Nós estamos submetidos a essas leis que são sábias, que são justas e que são amorosas. Às vezes, nós alimentamos esse sentimento infantil de querer burlar as leis e nos safarmos. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos acerenar o nosso coração e entender. A Terra passa por um momento difícil, mas é um momento importante. Nós estamos vivendo uma transição. Toda mudança traz insegurança, traz preocupação. Eu já tive a oportunidade de contar aqui algumas vezes quando nós nos mudamos para um apartamento e os percalços que nós passamos, e a coisa foi, voltou, a gente sofreu, ficou chateado, mas depois a coisa se resolve, a vida continua, e depois aquilo é só uma história que a gente conta. Então, quando eu penso nos espíritos que hoje são os nossos anjos da guarda, são os mentores, são aqueles trabalhadores que têm contato direto com Cristo, por quantas existências esses espíritos não passaram, quantos sofrimentos, quantas privações, quantas histórias duras e tristes eles não nos teriam para contar. Mas será que, olhando para trás agora, eles se arrependem de ter enfrentado com força, com resignação essas dificuldades para conquistar a situação que eles se encontram hoje? Ao mesmo tempo, espíritos que talvez tenham ombreado com eles em experiências carnais, estejam ainda aí marcando passo, revoltados por não aceitar os sofrimentos, as dificuldades, por não aceitar que as coisas não sejam como eles gostariam que fossem. E aí encontram-se ainda aí presos à matéria, sofrendo, quando poderiam já estar galgando condições mais elevadas e fruindo de maior felicidade, de paz de espírito. Então, que essa situação toda difícil que nós estamos vivendo, que isso não nos impressione demasiadamente. Nós, se consultados, emitiremos as nossas opiniões em torno do que consideramos que seja o que deve ser feito, do que é correto. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar orando, fazendo aquilo que está a nosso alcance, ajudando quem nós pudermos, mas que o nosso coração não bata descompassado por estar por demais impressionado com essa situação pela qual a Terra, e particularmente o nosso país, vem passando. Mantenhamos a serenidade, que é sempre um reflexo da fé em Deus. Porque todo lamento, toda reclamação é, de algum modo, uma certa ingratidão. É como se estivéssemos dizendo que Deus não é justo.
Não deixemos isso acontecer. Mantenhamos a nossa esperança, mantenhamos a fé em Deus, aproveitemos todas as oportunidades que tivermos para incutirmos esse otimismo, essa esperança, essa fé nos corações daqueles que conosco convivem, com os quais nós temos contato. Aproveitemos as oportunidades de estender uma mão para aqueles que passam por dificuldade agora, seja porque perderam o emprego, por doença, por qualquer dificuldade, se tivermos condição, estendamos a mão para eles, mas sempre... Vocês estão ouvindo o Marcelo? Tá? Não, somos nós. Pode deixar. Oi, Vera. Sim, Eu estou. estou. Ah, tá bom. Pensei que fosse problema aqui. Mas então, meus amigos, a gente já está realmente... né, nós estamos nos aproximando já mesmo do término. Eu só reli a passagem do Evangelho, mas eu utilizei nos meus comentários as ideias que Kardec apresenta aqui, interpretando essa passagem, que os comentários dele foram lidos antes. Eu não vou repeti-los todos aqui, mas a intenção... Bom, eu abri a página, assim, foi a página que caiu, não foi escolhida previamente, mas acredito que a intenção desse estudo hoje, espero que eu tenha captado uma inspiração nesse sentido, é de que nós mantenhamos a nossa serenidade diante dessa situação. Então, assim como Cristo disse para nós não ficarmos excessivamente preocupados com o que vamos comer e beber e com o que vamos nos vestir, no sentido de acreditarmos na providência divina, vamos estender isso para todo esse momento que nós estamos vivendo. Então, todo dia nós recebemos mensagens, pedidos de prece por irmãos e irmãs nossas, hospitalizados, passando por situações difíceis, preces por pessoas que estão desencarnando, recebemos notícias, mantenhamos a nossa fé em Deus. Deus sabe das nossas necessidades, Deus está cuidando de nós. A Terra passa por um momento de transição, precisamos ser fortes nesse momento. Precisamos manter firme a nossa fé, a nossa resignação, a nossa coragem, porque certamente isso não só nos ajudará, mas também trará alento, trará ânimo para aqueles nossos irmãos que estão se sentindo derrotados, que estão querendo jogar a toalha, que estão muito angustiados, e são muitos que estão muito angustiados. Então, que sejamos nós o bálsamo, sejamos como, né, aquela gotinha de orvalho que vem descedentar o nosso irmão angustiado. Né? Que nós que recebemos os ensinamentos do Cristo, consigamos manter assim como aqueles primeiros cristãos com os quais Paulo teve contato, manter a serenidade que é sempre a consequência de um espírito que tem fé, que crê num Deus bom e amoroso. Então,